Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje conhecendo o projeto Despertar, um projeto que será lançado oficialmente no dia 7 de fevereiro e que envolve vários órgãos do nosso município. Para falar sobre esse projeto, nós estamos recebendo o vereador Capitão Neves, a secretária municipal de assistência social, Leusia Romano, também é psicóloga, e a psicóloga Carolina Castro Pavão, do Fórum de Tupã, parceiros na realização deste projeto que será lançado em Tupã. Então, para a gente marcar essa data, as pessoas interessadas, vocês trouxeram umas artes que mostram um pouco, pedir para o Dernival colocar e que vocês comentem um pouco sobre isso. Isso, esse aí que está aparecendo é o banner que vai estar em vários locais, né? Um banner de divulgação, então onde fala do apadrinhamento afetivo, fala o telefone do CREAS, né? Que é um telefone de contato para as pessoas que quiserem mais informações, que é o 3491-5370. E essa é a imagem que a gente escolheu representando. Então, onde vocês virem essa imagem aí, podem ter certeza que a gente está divulgando e estamos aí em busca de padrinhos para as nossas crianças. Essa outra é o convite oficial, que já está sendo lançado, então a gente já começou a entregar. Fala brevemente da parceria, né, dos órgãos parceiros, que é a Secretaria Municipal de Assistência, o Fórum, o CREAS e a Casa de Acolhimento Abrace. E embaixo ele fala do dia, do local e do horário, que é o dia 7 de fevereiro, como você disse, uma quinta-feira, às 19h30, lá no anfiteatro do núcleo da FEPASA. Então é lá que vai ser esse encontro. E esse outro, nós fizemos banners, então a gente vai estar colando e entregando em vários locais, clubes de serviço, enfim, em entidades, em vários locais públicos, porque tem um resumo, um pequeno resumo, né, algumas perguntas básicas e algumas respostas, brevemente, do que se trata o projeto Despertar, que é sobre o apadrinhamento afetivo. Bom, Carolina, surgem várias dúvidas, né? Por exemplo, eu me proponho a ser um padrinho. Então, quanto tempo eu posso ser padrinho? Existe um período mínimo, um período máximo? E quais são as minhas obrigações como padrinho, né? Olha, não tem um período máximo, né? O ideal é que isso se arraste por toda a vida, como um padrinho mesmo, né? Dessa questão religiosa, vamos dizer assim. Você vai participar do resto da vida da criança. É ideal também que você tenha, no mínimo, contato quinzenal com a criança, né? Que você participe da vida dela, conheça as atividades que ela faz, se possível, levá-la, né, para suas atividades, acompanhar na escola, se possível, ir a reuniões, né? São responsabilidades, assim, de cuidado, né, de oferecer esse cuidado que a criança não teve na sua família de origem. Os cuidados familiares mesmo. Os cuidados familiares. Porque essas crianças que estão acolhidas, elas passaram por perdas, por separações, situações de vulnerabilidade, de violência muitas vezes. Então, assim, o projeto Despertar busca proporcionar que essa criança tenha esse referencial do padrinho, né, para tentar romper com esse ciclo de abandono, de rejeição. Então a gente espera que um padrinho não seja uma ação voluntária pontual, tipo, eu vou levar a criança para casa no fim de semana e depois esqueço ela lá, né? A ideia é se afastar dessa ideia de caridade, né, ou de pregar a moral. A ideia é de fato participar. Doar o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Nosso tempo e o nosso afeto, né, nosso carinho. Agora surge uma outra questão também, a questão da adoção. Pode ocorrer uma adoção, ou esse é o início de um processo de adoção ou não? Porque muitas vezes a pessoa tem a intenção de adoção e às vezes quer conhecer pelo projeto como é que ela se comporta, né, diante de uma nova pessoa na sua família. Primeiro é importante a gente lembrar que o apadrinhamento é bem diferente da adoção. Quando as pessoas querem adotar, elas têm claro que o objetivo vai ser estabelecer uma relação de filiação com aquela criança, né? Com todas as suas repercussões legais e afetivas, né? De mudanças na dinâmica familiar. O apadrinhamento, ele visa criar e manter vínculos, né? Apoiando essa criança no seu desenvolvimento. O apadrinhamento pode vir a se tornar uma adoção, né? Ao longo do tempo, depois de estabelecidos esses vínculos, a família pode perceber que, de fato, quer aquela criança em seu seio familiar.
Isso não é considerado uma burla no cadastro de adoção. Por quê? Porque essas crianças que vão participar do projeto, a gente já fez as buscas para famílias substitutas para adoção e não tiveram nenhum resultado, não teve nenhuma família interessada por conta daquilo que eu comentei da idade ou dos grupos de irmãos, né? Então, se porventura o padrinho quiser adotar, ele vai ter essa possibilidade, mas isso não é uma obrigação, né? O padrinho ele vai apenas participar da vida dessa criança. Secretária, é importante, né, separar essas duas questões, né? Com certeza, até porque, né, tem pessoas que às vezes decidem não fazer a adoção, né? Então são escolhas que a família faz. Então se a escolha é não adotar, então esse é um caminho. Você pode ter uma criança, você pode oferecer esse amor, esse afeto, né? Toda essa disponibilidade que a família tem de um gesto de amor, né? Perante uma outra criança que normalmente, né, já tão sofrida como a Carolina falou. Então, assim, são crianças que realmente já passaram por muitas coisas, né, por muita rejeição. Então, são crianças que realmente precisam de amor, né? Então, assim, eu acho que essa parceria com a Secretaria vem muito de encontro, né, para esse resgate, né, além das políticas públicas, desse resgate, né, da família, dos contatos, dos vínculos tão importantes e tão difíceis, né, hoje em dia, que as pessoas com esse individualismo acabam deixando um pouco isso de lado, né? E acho que a gente tem que enfatizar e resgatar esse valor familiar e esses valores que são tão importantes para uma criança, principalmente nessa fase, né, que é uma fase de conquista, de agregar valores, de formação como ser humano. Eu acho que, baseado no que foi falado aqui, porque o principal sofredor de qualquer tipo de problema é a criança, né? Naturalmente, por ser um padrinho, deve ter um acompanhamento, se a pessoa está indo lá. Se por acaso ele não quer mais, com certeza ele vai ter que diminuir um pouquinho para poder sair da vida da criança, para não causar um trauma, né, psicológico na criança, né? Com certeza tudo isso deve estar previsto, porque aqui a gente sabe que é difícil a pessoa adotar, uma pessoa fazer o apadrinhamento, mas é porque a preocupação é com quem? É com a vulnerabilidade daquela criança que passa por um problema psicológico muito grande na sua vida, né, coitado? Eu vejo porque a gente visita a casa, abraça lá, chega lá, todo mundo corre para cima de você, tal, quer dizer, a gente sente neles aquele amor querendo passar, puxa, me escolhe, né, então acho que o trabalho tem que estar muito bem alicerçado pelo esse trabalho de vocês, de psicólogos aí, de ter essa preocupação desse excelente trabalho social não se tornar um problema na vida daquela criança. E acho que importante, capitão, é ser uma experiência positiva. Isso. Né? Que seja um encontro, né, dessas famílias com essas crianças e que seja positivo, né? Que venha a agregar. Por isso que a gente fala muito em carinho, dedicação e amor, que essas crianças são muito carentes. É por isso que a Carolina falou que tem 8 provas, né? A pessoa, pô, mas 8? É porque a responsabilidade é muito grande, a preocupação tem que testar e às vezes nem tudo que vai acontecer está previsto, porque tem a diferença psicológica de mim, do Rogério, da Leusa, da Carolina, então, e o principal aqui é a criança. E acho interessante a gente ressaltar também que quando a gente foi escolher, né, e decidir se a gente ia trazer o apadrinhamento efetivo para Tupã ou não, quando a gente ainda estava conversando, foram feitas algumas buscas, né, e a nossa cidade de referência, na verdade, foi Rancharia, né, então, assim, Marília, então, todo esse pessoal não tem esse projeto ainda, né, de apadrinhamento. Então, assim, é um projeto complexo, mas é necessário. Aqui na região, só Rancharia que tem. É o mais próximo, né, que a gente pôde se ambientar, enfim, para poder conhecer como era, né, para a gente ver as experiências para poder trazer para Tupã. Então, acho que isso Tupã também sai na frente, né, e é uma questão muito importante. Então, assim, e é complexo, porque você vê, né, grandes cidades aí que poderiam, né, municípios poderiam estar implantando e ainda não tiveram essa oportunidade de implantar. Carolina, existem muitas dúvidas por parte da família, da pessoa, se ela se encaixa, né, em algum critério, né? Aí o trabalho, a questão do tempo, a questão financeira, a questão, né, de uma série, né? Eu já tenho outros filhos, ou eu sou um casal que eu nunca tive um filho. Por isso que é importante
conhecer, né, o projeto, né? Porque pode, todas essas dúvidas podem ser esclarecidas. Isso, essas dúvidas vão poder ser esclarecidas, né, na palestra de divulgação. Mas é importante pensar que não tem um perfil fixo, né, para você participar do programa de apadrinhamento. A família pode ser grande, pode ser pequena. É claro que tem que ter em mente que a dinâmica familiar vai mudar, né, com o ingresso de uma outra criança ali, mas cada caso é um caso. É por isso que a gente vai fazer a avaliação de cada pessoa, de cada família, e depois, com as oficinas de preparação, a gente vai tentar parear esses perfis, ver qual criança se adequaria melhor naquele ambiente familiar, qual família atenderia melhor às necessidades daquela criança, porque no fundo a nossa preocupação maior é com as crianças, né? Então a gente está em busca de famílias para essas crianças, não crianças para essa família, né? É importante, né? Isso porque muitas vezes a questão do apadrinhamento, ele cria um vínculo, né? E vocês precisam ter em mente que essas crianças também vão sofrer esse impacto psicológico, né? E acho que é importante ressaltar também o que a Carolina estava dizendo, é que as pessoas às vezes se preocupam, né? Como você estava dizendo, né? Financeiro, enfim. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com outra questão, que está muito maior que isso. Que é o amor, o carinho, enfim, que esse é o fator, né? Porque, na verdade, legalmente, ele não teria gastos, né? Porque a criança não é um filho, efetivamente, né? Diferente da adoção. Então, ele está ainda atrelado, ligado com a instituição, com a casa de acolhimento. Então, né, essas questões básicas continuarão sendo supridas pela casa de acolhimento. Né? Então, eu acho que isso, na verdade, é o que menos deve pesar nessa decisão de decidir, né, em ser padrinho ou não. Quer dizer, né? vai conhecer, né, o projeto, né, no dia 7, né? Com certeza, eu acho que isso é o importante. E outra coisa, não vai levar a criança para ficar a vida na sua casa. O apadrinhamento, pelo que eu estou notando, é aquela que eu sou padrinho, vou lá visitar, vou servir de referência, né? Depois, se eu quiser fazer essa parte, aí entra a outra parte que a Carolina falou, que é a adoção, que é ter a criança 24 horas na sua vida, indefinidamente, como filho. Isso, não como um afilhado. Agora, né? Eu acho que para os casais que pensam, eu até, não sei se estou errado, que querem fazer uma adoção, é uma oportunidade muito grande de saber se ela tem o perfil e se ela está preparada para ela poder assumir essa responsabilidade de ter um filho, porque ter um filho às vezes pensa que é fácil, né? Agora o desenvolvimento, então acho que esse apadrinhamento afetivo é uma forma das pessoas fazerem a sua autoanálise de verificar se ele tem condições de partir para a segunda etapa. E acho interessante que o senhor estava dizendo, capitão, dos 8 passos, né, das oficinas. E acho que é importante as pessoas, né, entenderem que assim, essa criança que vem, ela vem com uma história. Né? Diferente, por exemplo, de um filho, né, que nasce ali no seio familiar. Então, quando ele vem, quando essa criança chega, ela já chega com uma história, né? E como a gente estava dizendo anteriormente, com uma história muito difícil, né? Porque nenhuma criança chega numa casa de acolhimento com uma vida fácil. Né, para ela estar ali e ela fazer parte do apadrinhamento é porque ela já passou por muitas coisas. Então, acho que por isso a intensidade e a preocupação dessas oficinas e desse preparo em receber, em como lidar, em como poder oferecer o melhor para essa criança. É importante lembrar também, né, que o capitão falou aí da adoção, só para a gente fazer uma diferenciação, que as crianças que participam do projeto de apadrinhamento normalmente são crianças maiores, acima dos 6 anos. A adoção inclui crianças menores, desde bebezinhos, né? No apadrinhamento, um bebezinho, por exemplo, só vai entrar se não houver nenhum casal interessado em adotá-la. A prioridade sempre é a adoção, né, para garantir uma vida familiar para essa criança constante, mas o apadrinhamento vem como uma alternativa aí para minimizar e para oportunizar essa convivência familiar para as crianças que não têm essa possibilidade de adoção ou de retorno para a família biológica, né? Bom, nós estamos encerrando o nosso programa, deixar um espaço para reforçar o convite, né, repetir a data, pedir para que as pessoas conheçam o projeto Despertar. Carolina, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada.
Convidamos todos vocês para participarem dessa palestra de divulgação, que vai acontecer no dia 7 de fevereiro, uma quinta-feira, às 7h30, no anfiteatro do FEPASA. Tem a rua? Acho que é um lugar de referência, lugar né? de referência. Conhecido. Secretário, obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui e deixar um espaço também para finalização, né? A gente tem até um telefone de contato, né, que pode ser repassado também às pessoas. Isso mesmo, muito obrigada, capitão, pela oportunidade em estar podendo divulgar o nosso projeto. Como a Carolina disse, esperamos todos lá, né, que a gente tenha um número bastante de interessados em ser padrinhos e madrinhas. E se alguém quiser mais alguma informação, o telefone, novamente vou repetir, é o 3491-5370. E se quiserem ir diretamente ao CREAS, fica na Goitacazes, na rua Goitacazes 654. Então a equipe está toda lá para poder receber, e gostaria de agradecer novamente os parceiros, né? Porque sem o fórum, né, sem a equipe nossa lá do CREAS, através da secretaria, e sem as crianças da Casa de Acolhimento, o projeto não iria acontecer. Então, os parceiros, muito obrigada também. Obrigado, secretário. Vereador? A gente só tem a agradecer a nossa secretária de Promoção Social pelo excelente trabalho que está sendo feito, né? Como ela foi falado, Tupã está se distanciando dos outros, porque só tem rancharia, Marília, Grande Centro não tem esse programa, então é uma forma da gente trabalhar na parte de Secretaria de Promoção Social, oferecendo a parte social que é importante para a comunidade. Ao nosso fora, que aproveito em nome da Carolina, que saúda todos os integrantes do fórum, que faz esse trabalho social muito bom, e nós aqui como vereador, em nome do povo do Tupã, parabéns à Secretaria de Promoção Social pelo excelente trabalho, ao fórum, aos parceiros, e parabéns à nossa TV que está levando a informação, aquilo que acontece na nossa comunidade tem que ser veiculado nesse instrumento de comunicação social chamado TV Câmara. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora, as nossas convidadas, e obrigado também a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós conhecemos o projeto Despertar, que será lançado oficialmente no dia 7 de fevereiro. Se você se interessou, quer conhecer um pouco mais, participe do lançamento, obtenha as informações e participe das ações e atividades sociais do nosso município. Obrigado pela sua companhia e até um próximo programa.